Fala, meus queridos, André Aro falando, e hoje nós vamos falar de um tema interessante, falar de tributação no mundo cripto e também imposto de renda. E para isso temos um convidado especial, Boaz, que é advogado especialista em criptomoedas, está no mercado falando desse assunto desde 2017 e sabe muita coisa, principalmente desse tema que a gente vai falar hoje. Então, Boaz, primeiramente, obrigado aí pela presença. André, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você aqui falando um pouquinho sobre tributação, né, que é um assunto bem complexo e chato, né? Na verdade depende, né? Acho que depende do mindset, não vou até falar essa palavra que está na moda aí, mas eu acho que é o mindset da pessoa de entender, compreender a importância de fazer o pagamento do imposto e o que ela evita de dor de cabeça lá na frente, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Exatamente. E o que eu vou fazer aqui? Para fluir de uma forma bem descontraída, bem tranquila, porque pessoal, é preto no branco, ou é ou não é, ou tem que declarar, não tem que declarar, a gente vai tirar todas as dúvidas e eu vou fazer aquele papel advogado do diabo, vou fazer aquelas perguntinhas que a galera quer saber. Então, primeiramente, Boaz, vamos explicar, se apresenta aí pra galera, fala mais do seu histórico aí, vamos. Histórico de atleta no mundo cripto, né? E também pra gente entender um pouco melhor aí como é a parte de imposto no geral. Depois a gente começa a entrar na declaração e nos detalhes do mundo cripto. Bora lá. Então, prazer, meu nome é Boaz Bezerra, sou advogado, né, especialista em Direito e Tecnologia da Informação pela USP, São Paulo. E atuo no mercado cripto desde 2017, quando a gente começou a ter os primeiros problemas com problemas de corretoras, ataques. E a gente, desde aquela época, a gente vem advogando, defendendo consumidores contra corretoras ou corretoras auxiliando no mercado de regulamentação no Brasil, né? Então, na parte jurídica, a gente tem vários probleminhas que está com o investidor, né? Então, por exemplo, conta hackeada, entrada de site falso, bug de ordem não efetivada. Aquelas coisas que passou reto, coloquei, mas não pegou. Então, isso é questionável, né? Porque foi o quê? Foi um bug? Foi algo da plataforma que ela não aguentou a demanda? Ou foi alguma vela? Enfim, é uma análise que a gente faz, cada um, para tentar entender, né? Mas hoje o foco não é esse, né? Mas, obviamente, se tiver dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. Será que eu posso processar Binance? Então, cara, pessoal, fica tranquilo, calma, não é assim. Inclusive, processar não vai dar muito dinheiro, não. Depende, né? Porque assim, eu sei que o objeto do vídeo é tributação, mas só para o pessoal entender. Por exemplo, se você põe uma ordem para ser executada, e se você tem um stop loss lá, né, e seu stop não é pego e a moeda derrete, e aí, de quem que é a culpa? Será que a corretora deveria ter sistema, o sistema dela deveria estar preparado para suportar as transações ou não? Então, assim, é um grande dilema, e aí que a gente pode fazer a análise caso a caso. Fica a dica, se quem tiver problema, além de tributação. Ó, pessoal, tem muito mais. Inclusive, depois do final, a gente fala como seguir, tem muita coisa boa. E a gente nem falou da parte das pirâmides. Então, pessoal, não vamos falar porque pirâmide não existe, né? Não existe, imagina. Então, pra gente não entrar nisso aqui, ser xingado aqui nesse vídeo, vamos lá. Vamos com calma, vamos falar de tributação. E aí eu acho que assim, de uma maneira geral, pra galera entender, porque todo mundo fala, nossa, imposto, e todo mundo fica nessa. Só que é mais fácil do que parece, a verdade é essa, né? Que muita gente acaba dificultando o tema, mas explica no geral aí, declaração de imposto de renda, para quem é, e aí a gente começa a entrar na parte do mundo cripto aí. Tá, eu acho assim, antes da gente entrar um pouquinho na declaração de imposto de renda, vamos falar das obrigações que existem. Para quem deve ou não declarar. Isso, também. Eu acho assim, porque assim, quando a gente fala de imposto de renda, já se pressupõe que você já fez várias declarações anteriores, por quê? Quando existe a instrução normativa 1888 de 2019, que ela fala, né, que se você operar acima de 35 mil e tiver lucro, você precisa fazer o GCAP, que é o ganho de capital. Então isso é uma obrigação mensal que você já tem. Então, independente do imposto de renda, que ele é anual, você tem essa obrigação mensal, que ela deve ser feita no mês subsequente à operação. Por exemplo, nesse mês a gente está, vamos supor, a gente ganhou 100 mil reais. Tá, então beleza, desses 100 mil reais, quanto que é o nosso lucro? A gente vai ter que declarar no próximo mês e já recolher a DARF de 15%. Por que essa informação é importante e esse ajuste, né? Porque a partir dele, quando a gente for fazer a declaração do imposto de renda no próximo ano, a gente já puxa essa informação de quanto que eu tinha, quanto que foi a minha operação e qual que foi o meu lucro. Então isso já entra na declaração do imposto de renda do próximo ano. Então como a gente está falando desse ano, então quem vai declarar esse ano já se pressupõe que ela tenha operado e tenha já feito essa obrigação. Ah, não fez? Beleza, tem que regularizar. Mas a princípio a gente tem lá a Instrução Normativa 1888 de 2019, que ela fala que se você operar numa corretora nacional e lucrar acima de 35 mil, você tem que pegar e fazer o ganho de capital, que é o GCAP, é um programa próprio. A gente Isso em cima do ganho. Então, em cima do uma ganho. corretora nacional, uma Bitcoin Trade, qualquer outra, mas diferente da Binance. Diferente da Binance. Então, por exemplo, assim, não vamos falar ganho,
porque fica um pouco estranho. O termo correto é alienação. Então, por exemplo, no conjunto das suas operações for acima de 35... Negociado. Isso. Quando foi negociado? Para entender. O pessoal entender, né? Negociou acima de 35 mil numa corretora nacional, você tem que pagar 15% em cima do lucro que você teve. Se teve R$1.000 de lucro, você vai pagar 15% em cima. E eu acho que é legal comentar, porque muita gente que vem para o mundo cripto já estava no mercado tradicional. Então, no mercado tradicional, pessoal, vocês sabem bem, pelo menos parte que já estava, você tem que declarar quando você tem o lucro. Você tem um limite de R$20.000 em vendas ali no mês. Isso. E no mundo cripto é 35 mil, então melhorou. Então vamos começar, vendas. Então não, eu tenho Bitcoin parado, eu tenho que pagar imposto? Não, só quando você vende. Quando você efetiva a venda. No mercado tradicional 20 mil, no mundo cripto 35 mil. Então esse é o grande ponto. E se for corretora nacional e internacional o mesmo valor, 35 mil ou muda? É o mesmo valor, só que a gente tem uma pequena diferença aqui na obrigação de informação. Então no primeiro momento a gente tem a obrigação de declaração, que é de pagar imposto, né, no valor de 35 mil. Se você negociar acima disso e tiver lucro, você já paga 15% e tem a alíquota progressiva. E no segundo momento, se você usa uma corretora internacional e você negocia acima de 30 mil, você já tem que informar para a Receita. Porque ela precisa saber, ela já quer saber onde você já está operando, onde você está acumulando, onde você está trocando seu satoshi. Então, por exemplo, você usa a Binance e você negociou a 30 mil, beleza, você não paga imposto de ganho de capital e você não precisa informar. Agora, se você negociou na Binance acima de 30 mil, mas abaixo de 35 mil, você só precisa informar onde foram feitas as operações. E beleza, negociou na Binance acima de 35 mil, com o lucro, você já precisa informar a Receita, onde foi feita a operação e quanto que foi o lucro através do ganho de capital. Por que a gente faz essa introdução? Porque isso é a base para estar montando a declaração do imposto de renda. Porque a declaração do imposto de renda é um ajuste anual do que é feita da sua vida. Então, por exemplo, eu tive o ganho como salário, eu comprei um imóvel acima de 300 mil reais, eu tive herança, eu tive doação, eu tive tudo que teve na sua vida, não apenas imposto de cripto, apenas movimentações em criptomoedas, você precisa informar. Então, às vezes a pessoa quer declarar cripto, fazer um tanto de coisa, mas ela não para pensar que ela tem outras obrigações também. Na verdade, imposto sobre a renda, inclusive, esse é o grande nome, né, de imposto de renda. Você tem que pagar em cima do que você ganha, do que está mantendo você. Então, seja seu salário, herança, doação, tudo que você ganhou, vendeu o carro, vendeu o apartamento, comprou, e aí que é legal. Então, voltando àquela analogia que eu estava fazendo, muito parecida aí com o mercado de ações, principalmente, então, se a gente pensar nessa ideia, beleza, então, entendendo, eu tenho obrigação perante ao que nós temos de normas aqui no Brasil, de declarar, vamos falar que a gente usa a Binance. Acho que a maioria aqui vai usar a Binance, então vou pegar esse parâmetro. Então quer dizer que se eu movimentar no mês, e aí movimentação, o legal é declarar todo mês tudo que eu fiz, seja compra e seja venda? Na verdade não é legal, é o correto. Sendo bem sincero. Sendo muito direto, né? Eu falo legalmente falando. Legalmente falando. Mas infelizmente você é obrigado. Então a lei não fala assim, você tem uma faculdade, não é uma escolha sua. Ela fala, você precisa. Então eu negociei na corretora no exterior acima de 30 mil, eu sou obrigado a informar. E por que você precisa fazer isso? Para você evitar as multas que a própria Receita já delimita. Então a gente tem lá, atrasei para fazer a declaração da instrução normativa, 1888, é R$150 por mês de atraso. Qual que é o pior cenário? O pior cenário hoje é você ser multado 1,5% em cima da operação toda. Ou seja, mesmo que você tenha tido prejuízo, você pode ser multado. Aí entra numa questão jurídica, né? Se é certo ou errado, enfim. O objeto hoje não é de falar de teses jurídicas, mas falar o que é certo. Então a gente tem o primeiro ponto, movimentou, você tem que declarar no mês subsequente. Sim. Então não é... Até para que você justifique, vamos falar que, beleza, eu vou colocar que esse mês eu tive um ganho em Bitcoin que eu vendi, sei lá, Bitcoin subiu. Tomara, né, que você esteja assistindo esse vídeo e o Bitcoin esteja subindo, mas se não tiver também, beleza. Vou falar que eu tive um lucro em Bitcoin e aí eu vou declarar que eu vendi 50 mil reais em Bitcoin, tive um lucro de 10, vou pagar 15% em cima disso. Cara, peraí, mas onde você comprou Bitcoin? Exato. Da onde você tirou esse Bitcoin? O André, e é bacana falar até isso, porque às vezes as pessoas falam, vou pagar 15% de imposto. Vocês precisam entender que se você não estiver pagando 15% de imposto, você estaria pagando 27,5%. Em cima da receita. Como um todo. Então, vamos parar de pensar que imposto é roubo, beleza? A gente tem essa concepção por causa da ideologia das criptos, do Satoshi Nakamoto, aí entra numa questão filosófica, que não é objeto disso hoje.
Mas, se a gente fosse parar friamente, pensar friamente, se não existisse essa obrigação de pagar sobre 15%, a gente teria que pagar sobre 27,5%, que seria muito pior. Então, às vezes eu falo para a pessoa, pô, pensa por outro lado, se você tivesse pago, se você não declarar e esse dinheiro entrar na sua conta e você não informar, a Receita vai achar que é renda. Se for renda, você vai ser tributado em 27,5%. Sim. E você entendeu a importância de estar informando como o seu capital está aumentando? Porque você já tem um descontinho aí de 12,5%. Ah, beleza, imposto é certo ou errado? Enfim, escolha seus governantes de forma correta. Mas não indo para esse lado, mas você parando para pensar, que já fala lá, se você tem uma alíquota de 15%, você já economiza. Então assim... Sim. Faz sentido. Você entendeu? Você já começa a pensar, estou economizando. Sim, é legal você declarar direto na operação, porque essa operação, como por si só, como ele falou, é mais barata do que você falar, pô, entrou 100 mil reais da Binance na minha conta, saquei ao longo do ano 100 mil, o cara vai falar, opa, você vai pagar 27,5. Então você teoricamente, né? Teoricamente, né? E até justificar, você precisa apresentar defesa administrativa, procurar um advogado, um contador. Talvez o molho saia mais caro que o peixe, né? Então, assim, o bacana é sempre você parar a pensar, tá, é chato fazer o controle? Obviamente, tudo que dá dinheiro, demanda esforço, dá trabalho. Sim. Existe o almoço grátis, né? Agora o day trade vai parar de fazer, falar de swing trade, porque depois de tanta operação, jogar tudo isso para contabilidade. Na verdade, hoje em dia a gente está vendo o pessoal evoluindo algum software para você integrar direto da Binance, mas tem que pagar. Então, pessoal, não é simples, não acha que é só sair fazendo trade, tem esse ponto. Então, fazendo analogia para o mercado tradicional, que todo mundo já aceita, já sabe como funciona, assim, no geral, negociou então. Falar da Binance, vou focar aqui que a gente aprende a Binance, a gente faz tudo por ela. E a gente não é patrocinado pela Binance, deixa bem claro. Infelizmente, Binance, se quiser aqui, bota aí, tamo junto. E então é o seguinte, negociou mais de 30 mil, o que é ideal, sempre falar, eu estou comprando, estou vendendo, e eu tenho isso aí, comprei um Bitcoin, vendi um Bitcoin, comprei Ethereum, vendi, e sempre focando nisso aqui. Agora, se for um trade que você comprou e vendeu no mesmo mês, ou uma operação que já foi finalizada, aí é ganho de capital. Se você passar, você é obrigado a pagar imposto se passar. Agora, vamos falar que você declarou que você ganhou 20 mil reais numa operação que você colocou mil dólares, sei lá, R$1.000, falando em reais aqui, mais fácil. Então, R$1.000 e você ganhou 20 mil. Pô, então você colocou ganhou 21 mil da operação. Você não é obrigado a pagar imposto, porque você está dentro, abaixo dos 35 mil. Então, 35 mil é o limite para não pagar imposto em cima de operação. E André, até desculpa te cortar, mas é importante as pessoas entenderem por que existe esse limite. Porque a lei, ela entende, a norma, que fala que isso seria bens de pequeno valor. Então assim, mas por que eu tenho que pagar acima de 35 mil? Porque, teoricamente, ter 35 mil hoje não é fácil. Ainda mais que a situação do país como um todo. Então a lei te dá isso, fala, olha, a lei é legal com você, vamos pensar por esse lado, não vamos condenar a lei, mas o legislador ele fala, tá bom, até 35 mil, beleza, você não precisa pagar nada porque são bens de pequeno valor. Então você fica tranquilo. Então, a partir do momento que você tem condição financeira de movimentar, de brincar, entre aspas, com cripto, comprar, vender acima de 35 mil, o legislador já olha e fala, opa, peraí, ele já não é uma pessoa com pouco dinheiro, já tem um dinheiro significativo. Inclusive, quando você já pensa em 35 mil, você já está, teoricamente, obrigado a declarar imposto de renda, porque já foi mais do que os 28 mil de renda. Sim. Então, você começa a ver, assim, às vezes as pessoas têm que tentar entender a origem e a concepção do imposto para poder chegar e falar, beleza, estou pagando imposto, não concordo, mas estou pagando imposto porque eu estou dentro de um padrão mais alto do que a média do brasileiro. Legal. Então, para a gente fechar essa parte de ganhos de capitais aqui, que é a primeira parte, antes do imposto, para a gente começar a falar de imposto de renda, você que ainda não declarou, aproveita isso aqui e depois disso pense como você vai declarar. Mas falando de ganho de capital, então, no resumo, aquele direto, para fechar. Se negociou no mês, negociar, vamos falar como venda, vendeu, né? Também falar de negociação na parte de venda. 30 mil reais na Binance, falando de Binance, pode ficar um exemplo só. 30 mil reais na Binance, para mais, obrigado a declarar a operação, as operações. Se você passou de 35 mil de operação, aí você é obrigado a pagar 15% de imposto sobre essas operações que tiveram ganho e não, diferente da bolsa, aí um ponto diferente. Se eu tive um prejuízo numa operação de R$1.000, não abate. Então assim, mas a outra operação eu lucrei 500, vai pagar 15% do 500. Então, operação por operação, cada caso é um caso, porém, na negociação, o volume de negociação é uma coisa só. E é bacana que provavelmente, eu acho que para o próximo ano, essa questão do prejuízo tende a ser descontado. Porque assim, o cripto é novo como um todo. Então, o pessoal vai fazer o quê? Vai tentando se encaixar no mercado tradicional. E é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, gente,
a pessoa que o fiscal, o auditor fiscal, é um ser humano também. Então ele está lá do outro lado, você consegue explicar para ele e justificar. Então, assim, obviamente tem um pouquinho mais de dificuldade, obviamente você tem demanda contratar um contador ou um advogado, mas é um ser humano do outro lado também, não é uma máquina. Então você parar a pensar, pô, então ele está vendo, ele está atenado com o que está acontecendo no mercado. Então provavelmente a gente vai ter esse ajuste, eu acredito, no próximo ano, para poder deduzir prejuízo. Por hora não tem, infelizmente. Então, se você teve prejuízo, fica no prejuízo. E se operou, você tem o lucro, você tem que declarar. Acho que tem para falar de prejuízo, lucro, para bater, eu acho que tem a questão regulatória aqui no Brasil tem que evoluir muito ainda. Então, acho que esse é o grande ponto, a gente esperar. Aqui no Brasil evoluir de um modo geral, e regulamentação que a gente quer e não quer, então é lado bom e lado ruim, pode entrar mais dinheiro porque é regulamentado. Não, mas a questão, assim, eu sei que o tema é tributação, mas o cripto é um tema muito bacana. A regulamentação em si, da tecnologia, eu acho que não vai existir. O que vai ter a regulamentação é das empresas que utilizam as criptos. Acho que as regras vão ficar cada vez mais claras. Exato. E o governo vai conseguir morder mais dinheiro de qualquer hora. Provavelmente. Mas assim, parando para pensar friamente, já existe regulamentação, se você parar. Porque a lei trabalhista é aplicada nos casos... E não te proíbe também de você fazer. Então assim, o Código Civil, o Código de Processo, o Código Trabalhista, o Código Penal, isso tudo prevê já normas que são aplicáveis à situação do dia a dia de cripto. Então assim, falar regulamentação, o pessoal acha que é algo novo. Gente, não é algo novo, já existe. Então assim, se você pegar o Código de Defesa do Consumidor, existem diversas regras lá que são aplicáveis às corretoras. O Código Civil, existem diversas regras que regulamentam o contrato, como a compra e venda, como é feita a transação, se você comprar e vender Bitcoin, então tudo isso já está regulamentado. Tem que seguir a regra do país. E a gente, nós que somos aqui do domicílio fiscal, como eles chamam, né? É isso. Aí nos Estados Unidos, inclusive, uma das coisas que dá cadeia de verdade é a parte de sonegação de imposto. Então, no Brasil, a gente sabe que tem muita margem, é muito complicado, mas aos poucos a gente espera aí que o pessoal facilite para que a gente não tenha margem para interpretação. E é isso, pessoal, tem que fazer. Então, essa parte de ganho de capital que a gente fechou aqui é o primeiro passo, porque se você declara todo mês seus ganhos de capitais, exato, você vai ter a renda. E aí você não precisa pagar 27% e 27,5% no final, na declaração, que seria muito pior, né? E aí sim, agora a gente entra na declaração de imposto de renda. Então assim, a gente fez essa construção, né, para tentar chegar, e a gente chega. Então beleza, então na declaração de imposto de renda, então presume-se você já fez a instrução normativa e você já fez o ganho de capital. Então a gente, para começar numa declaração de imposto de renda, a gente começa, vamos lá, eu tenho que ter no mínimo R$5.000 de cripto. Então se você tem lá $1.000, não, ainda hoje não vai passar. Acho R$1.000, o dólar vai mudar. Vamos falar que tem R$4.590 em Bitcoin. Pronto, você não precisa declarar. Só que detalhe que isso é a foto de 31/12, né? Quanto estava naquele dia. Se o dia seguinte o Bitcoin subiu, foi para 5.100... Não precisa. Não no precisa dia declarar. Anterior, você não precisava. Se fosse o dia depois, você teria que declarar. E é engraçado, é muito bem lembrado essa questão da volatilidade, né? Porque se no dia do 31 de dezembro... Como que o pessoal fala? O que eu acho legal ali na parte... Agora falando de imposto de renda, acho que o resumo é... Falaram que você tem. Quando você fala, eu tenho uma casa que vale tanto. Eu tenho um carro que vale tanto. Então, quando você vai declarar bens, inclusive entra com bens e direito a cripto. Ela não tem uma parte ainda, né? Na verdade, a Receita colocou os códigos. Então, assim... Melhorou esse ano. Melhorou. Então, a gente, assim, desde o ano passado já tem os códigos do Bitcoin, e Ethereum, e altcoins, né? E outras criptomoedas. E esse ano a gente tem NFT, stablecoin, Bitcoin... NFT, vocês aí, quer sonegar não, filho? Então, mas é engraçado, porque às vezes o pessoal pensa que só por não instalar não precisava declarar. Você poderia colocar num código 99 que embarcava diversas cripto. E eu acho assim, André, eu sempre falo, não custa nada declarar, gente. Assim, obviamente custa, mas pensa bem, você tem o seu NFT lá, o Bored Apple. Você vende ele e você ganha R$1 milhão. Cara, se a Receita chega pra você, André... De onde saiu? De onde saiu esse dinheiro? Ah, tá, você vai ter que pagar, então tá, vai pagar sobre 27,5. Vai pagar multa, juros, correção. Se você falasse que era cripto... sai caro, hein, Pra vocês aí que compraram o board aí do Neymar, cuidado, viu, pessoal? Vocês aí, acho que ele não vendeu ainda. Então, Neymar, cuidado aí quando você for declarar. Se quiser, chama o Boas que ele vai te ajudar. E só acho que eu lembrei de um ponto interessante aí que você te falou. Então, assim, o que é legal declarar, como você estava explicando, né? Agora está meio dividido, mas a declaração é muito volátil, você falou disso aí, mas é a foto de 31/12. Então, pega a tua carteira, o que você tinha de cripto em 31/12. Vai falar quais são os bens que você tinha naquele dia. Eu tinha R$10.000 em Bitcoin comprado a preço médio de... É legal colocar o preço médio na declaração?
O problema de quando você fala preço médio, me dá a sensação de que... Ou melhor, comprado a... Porque você pode falar, tem um Bitcoin. A gente sabe que vai passar do valor. Tem um Bitcoin. O Bitcoin valendo tanto. Mas assim, para você... Aí é uma coisa ganho de capital para a pessoa não confundir. E tem uma pergunta que sempre fazem. Eu pago imposto, pagar imposto na declaração de imposto de renda? Não, você não paga imposto na declaração de imposto de renda. Assim, o mais importante, você não paga imposto por declarar, por não informar. Então não tem problema. Eu vou declarar simplesmente informativo. É informativo. Você fala, eu tenho 10 bitcoins, beleza. O imposto é sobre o ganho na venda. Inclusive, eu vou ter que fazer um parênteses aqui. Qual que é o problema que deu na questão da permuta? Muita gente achava que não precisava tributar na permuta. Do ponto de vista de contabilidade, do ponto de vista de Receita Federal, desde quando saiu a instrução normativa, não dava margem para erro. Não dava margem para não achar, troquei Bitcoin por Ethereum. Você, teoricamente, teve um ganho e você aumentou sua posição, teoricamente. Então, falando de permuta, o pessoal entender, permuta é definido praticamente, pessoal, antes a gente achava que tinha que trocar por reais. Isso. E não é isso. Então, se você tem, vamos lá, Bitcoin, você trocou por Ethereum, depois você trocou por Polkadot, você foi trocando entre os pares, cada realização, vamos falar, cada troca há uma venda, há uma troca de uma coisa. Quanto foi o valor? Um Bitcoin você trocou por Ethereum, um Bitcoin vale 200 mil reais, então você trocou 200 mil reais naquele momento. Isso é a parte da permuta, qualquer negociação feita independente do par da moeda. Assim, do ponto de vista contábil, ok, tem que pagar, mas do ponto de vista jurídico, a gente questiona se existe ou não esse imposto sobre o ganho de capital. Obviamente, a tese jurídica. Para quem quiser, procure um advogado, procure um contador para ver essa questão. Mas, teoricamente, não existe uma torna. Você não está recebendo nada de dinheiro. Eu sei que ficou um pouco complexo, mas, assim, é um parênteses mesmo. Então, para Receita, isso tem que ser feito. Então, vamos lá, você comprou Bitcoin a 100 mil reais, certo? Do Bitcoin vale 200 mil agora e você trocou por Ethereum. Teoricamente, você vai pagar o ganho de capital da diferença de 100 mil reais que você lucrou. Do Bitcoin. E aí agora você tem Ethereum comprado... vai falar, agora você comprou 200 mil reais de Ethereum. Então vai ser uma nova compra. Uma nova compra. Para a Receita Federal... Acho que essa fica mais fácil de explicar. Então se você tinha Bitcoin, qual foi o lucro do Bitcoin? Eu ganhei 100 mil nesse exemplo. É uma operação, lucro 100 mil. Você já deixa... E 200 mil reais. Agora 200 mil reais é a compra, você volta para real e volta para... assim, fica meio... Não, mas é só para ficar fácil. No final das contas, você sempre vai ter que considerar que é real. A gente, exato, isso é importante. A gente fala sempre em dólar, então assim, você está dolarizado. Então, cuidado, pessoal, quando você for realmente fazer, que no final das contas, 5 mil dólares, vai falar, já dá 25 mil reais, mais que isso. Depende da época que você estiver vendo o vídeo, talvez vai valer 30. Então, tem que tomar muito cuidado e o grande ponto é a foto daquele momento. Então, você tem uma base de informação, como a gente falou isso daí, a foto é 31/12. Se você quiser saber quanto estava o Bitcoin, você pega o valor do dólar, pega o valor do Bitcoin ou se tiver em reais. Assim, o que eu recomendo, usar a cotação do Banco Central para evitar dor de cabeça. Você pega lá o valor do Banco Central, usa valores do CoinMarketCap, CoinGecko, para poder estar equivalendo, né? Para não falar que é uma corretora. Exato, você pega uma foto ali para mostrar onde você está pegando aquela equivalência, onde você está considerando, porque como tudo é muito novo, aí eu falo, gente, quanto mais informação você colocar na descrição, ou quanto mais você dá informação para a Receita, menos dor de cabeça você vai correr o risco de ter. Porque você vai estar falando, beleza, tem um Bitcoin comprado na Binance no valor tanto, na cotação tanto, beleza. Vendi um Bitcoin para tal valor na corretora tal, esse foi meu ganho, meu lucro. E o bacana, André, é que quando você utiliza o próprio programa da Receita, você consegue colocar os valores e ele mesmo já fala se teve lucro ou não. Então você vai ter uma margem já para saber se vai ter que pagar imposto ou não. Mas assim, resumindo, né? Então você teve lá a permuta, ou a troca, a doação, tudo isso gera o dever de imposto, acima de 35 mil reais. Então se você teve mais de 35 mil reais, você paga 15%. Então você já tem a obrigação ali já de estar declarando e fazendo um ganho de capital já. Legal. E só uma pergunta, até quando que o pessoal tem que declarar imposto de renda? Porque, você estiver vendo esse vídeo, não esqueça. Então, provavelmente você deixou para a última semana. Não tem problema. Até que dia? Até 29 de abril. Então, assim, o período começou no dia 7 de março até o dia 29 de abril, a 11h59, para você estar fazendo a declaração. Assim, nos últimos 2 anos, salvo engano, a Receita postergou, porque a gente estava em pandemia. Pode ser que ocorra isso esse ano novamente, mas não é bom deixar para a última hora. E outra coisa importante também, né? Às vezes você vai fazer você mesmo ou vai passar para o contador, não deixe para a última hora, até porque são as operações do ano passado.
Então é só pegar o que você já fez da vida passada e mandar. E detalhe, quando você for tirar o histórico da Binance, a gente fala Binance porque é o que a gente recomenda, acaba utilizando pela variedade de moedas, sim, você só consegue tirar 3 extratos por semana ou por dia, se eu não me engano. Então assim, para você pegar a tua vida do ano passado inteiro, vai demorar uns 3, 4 dias. Então não deixe para a última hora, porque senão você vai conseguir pegar teus extratos e não vai conseguir saber o que você tem que declarar também. Isso é importante. Importante. Então, para a gente fechar essa parte aqui do vídeo e colocar as definições, a gente explicou, acho que vale muito, porque é um tema que muita gente tem dúvida, na verdade muita gente não quer declarar, a verdade é essa, o pessoal acha que cripto não tem que declarar, cara, é um risco que você vai correr. Principalmente, a Binance informa para a Receita? Não sei. A princípio a gente fala que não, só que, cara, a Binance está tentando entrar no Brasil. Isso é uma questão muito bacana, porque as pessoas acham, a Binance não informa. Beleza, a Binance não informa. Mas amanhã o governo fala, você está no Brasil, você tem que informar. E engraçado são 5 anos, pessoal. Então, nos últimos 5 anos, ela vai ser retroagivo. Então, falar, beleza, então me fala, você quer operar no Brasil? Então tá, me dá todo mundo que operou nos últimos 5 anos. Aí vem uma multa dos últimos 5, aquele corre para estar resolvendo. Então, o grande ponto pessoal, não adianta tentar fugir. Existem outras operações. O grande ponto independente da operação, até vale... Eu nem vou entrar muito, porque senão fica mais complexo, como DeFi. Se você ganhou alguma cripto no DeFi, está fazendo stake de PancakeSwap, AXS, não importa. Você ganhou quantidade de moeda, você aumentou. Teoricamente, você tem mais quantidade. Agora, se você vender, é uma venda, independente de onde foi a venda. Se você vendeu em plataforma descentralizada, não importa. Qualquer operação, seguindo a regra aqui que a gente está falando, é declarar. Se você vai querer, não, eu estou fazendo na minha hard wallet, estou fazendo num site, não está vinculado esse endereço ao meu CPF, sua conta em risco. Se lá no futuro eles forem puxar e conseguirem provar que isso é seu, você vai ter que pagar multa. Esse é o grande ponto. Eu acho que o pessoal às vezes pensa no curto prazo, né? Beleza, não vou declarar, ok. Mas são 5 anos. São 5 anos. Aí imagina, você tá na sua viagem, fazendo alguma coisa, viajando com a família no Natal, CPF bloqueado, tudo bloqueado, cartão bloqueado. Até você descobrir de onde veio esse bloqueio, até regularizar com a Receita, é dor de cabeça. Sim. Então assim, eu acho que vai do apetite de risco da pessoa. A gente sempre recomenda declarar para você estar construindo seu patrimônio. Eu imagino quem investe em cripto quer aumentar o patrimônio e ter sossego. Então, imagina, você não pode, é igual o grana do tráfico de drogas, você não pode usar. Exato. Você não declarou. É nessa linha mesmo. Exato, né? O cara é traficante, mas o que você vê o cara... Traficante de Bitcoin. Tipo traficante de Bitcoin. Exato, não vou falar isso, senão a galera vai desmonetizar teu vídeo. Mas, pessoal, não é tráfico. Não é tráfico. É venda legal, inclusive temos corretores aqui no Brasil, fica tranquilo. E assim, existem formas legais de não pagar imposto. Acho que é um tema para outro vídeo, mas se a galera quiser, comenta aí. Inclusive, pessoal, deixa o like aí, gente. Fiz um vídeo longo explicando bem. E se você tem algum interesse, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo aqui. Se for necessário, algum vídeo específico, que vocês queiram, pra gente falar de algum tema que não é muito complexo. Só se a gente for, dá para fazer vídeo de horas aqui falando de imposto, declarar no detalhe. E lembrando, qualquer dúvida, se você tem dúvidas e principalmente se movimentou um valor alto, recomendação sempre é procurar um contador. Não queira ficar, se você tem lá, 3 mil reais em Bitcoin, em cripto, tudo bem, você não precisa nem ter obrigatoriedade, como a gente falou, tem os limites, tem as regrinhas. Sim. Só que se você já movimentou, sei lá, milhões, procura um contador, porque a multa pode ser muito pior. Então, mesma forma que você ganhou, beleza, você ganhou, aí você vai ter um sócio que é a Receita e vai estar pegando uma fatia aí desnecessário. Sim. Não quero pagar imposto, não quero fazer... Beleza, então existem outras formas legais, que a gente fala que é saída fiscal, a abertura de empresas em offshore, países fora do Brasil, que vamos falar paraíso fiscal, não que seja algo ruim, mas eu ia chamar de paraíso fiscal porque tem a alíquota de imposto de renda menor que do Brasil. Então você pode fazer saída fiscal, você pode declarar em Portugal, você pode abrir em BVI, que é em Dubai, enfim. Então existem formas legais para estar economizando no imposto. Mas hoje, se você está no Brasil, paga o imposto, cara. Sim. Acho que a nossa recomendação é paga imposto porque você vive tranquilo, consegue construir teu patrimônio, não tem dor de cabeça para você, para sua família, para os seus filhos. Eu acho que é o que todo mundo quer, não tem dor de cabeça, né? Imagina, você acorda um dia lá, vai fazer uma operação tudo bloqueado. E aí vem uma multa logo em seguida. Sem dúvida. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro assim, essa parte para a gente resumir. Primeira coisa, declare mensalmente seus ganhos aí de capital. Primeira coisa é essa, declare seus ganhos mensalmente. Movimentou mais de 30, 35 mil, fala 35 mil como limite para pagar imposto e 30 mil de movimentação. Movimentou, você tem que falar o que você fez no mês. Movimentação, vendas. Então, o primeiro ponto é esse. Se
vamos falar, a movimentação passou 35 mil e teve lucro por operação, não total, não é para somar tudo e tirar, abater nada de prejuízo. Você tem que pagar 15% todas as operações com lucro. Então isso aqui é GCAP, ganho de capital, mensalmente você tem que colocar lá isso. Se você não fez, dá para colocar, dá para fazer. E o segundo ponto, declaração de imposto de renda, que é agora declarar os seus bens, o que você tinha em 31/12, coloca lá, tinha Bitcoin, tinha Ethereum, tinha Polkadot, tinha carro, apartamento, dinheiro, saldo bancário, é tudo, né? Porque às vezes a gente fala só imposto de renda, não, fala, gente, é tudo. Tudo que você tem, todos os seus bens em Bitcoin entra como bens e direito. Isso, então assim, Bitcoin, cripto é um pedacinho da declaração do imposto de renda. É só eu acho assim, a galera ficava falando tanto de imposto de renda, causando um monstro de 7 cabeças, mas na verdade é um pedacinho. Se você tem um carro, você tem que declarar o carro, é a mesma coisa com uma cripto. Essa é a analogia que a gente quer fazer. Eu acho que fica mais fácil. Você tem que declarar da mesma forma. Então essa é a ideia que a gente quer passar aqui do vídeo. E sim, declarem, não tente sonegar, o barato pode sair caro, a Binance não informa. Se você utiliza a Binance, por exemplo, pega ela como exemplo e, como a gente falou, tem 5 anos. E aí a Binance está querendo entrar cada vez mais aqui no Brasil. Contra o João Dória, né? Essa semana, né? Sim, exatamente. Não sei o que aconteceu. Tava lá com uma fotinho. O que eles querem? Irmão, o que rolou a gente vai saber daqui em breve. Mas às vezes a gente pode falar, cara, quero saber quem veio pra cá, precisa entrar aqui e me passa o CPF de todo mundo. Então, pessoal, cuidado. Então, pra gente não sofrer multa, nem pagar isso aí, o barato sai muito caro, então sonegar não é a saída, pessoal. A saída é você procurar meios, se você tem uma movimentação muito grande, como ele falou, existem outros métodos aí para você diminuir a alíquota de imposto, tem empresa em outros locais, fora do país também. Então, fica assuntos pro próximo vídeo, comenta aí se você curtiu, já segue o canal, toda semana tem vídeo aí explicando vários assuntos para vocês. E, boss, obrigado aí pela atenção. Foi uma honra para vocês, espero poder voltar aí. Sim, sem dúvida. Continuar conversando sobre o assunto cripto. Temos bastante temas aí. Acho que dentro do que se aborda na parte jurídica tem muita coisa que eu acho que o pessoal vai ficar interessado. Você explicou parte do começo. Assim, advogado gosta de falar, né? Então, e tem assunto. E fala como o pessoal te acha nas redes sociais. Meu Instagram é boaz.adv, né? boaz.adv, vai estar na tela aí. E o meu site, boazbezerra.com.br, que é o escritório de advocacia, né? A gente presta esse tipo de serviço, né? Na parte jurídica de cripto, então a gente faz todo esse arranjo, né? Para a pessoa que não quer pagar imposto, quer montar um planejamento tributário, ou quer pagar o mínimo possível, né? Dentro da lei, né? A gente sempre trabalha disso, fala, olha, a lei permite isso e a gente vai sempre trabalhando. Então a gente tenta maximizar o custo, minimizar o custo e maximizar o seu ganho. Então é isso, eu acho que o escritório tenta oferecer isso para vocês. Desde 2017 a gente vem assessorando investidores no mercado, dando suporte. E é isso, eu acho que a gente pode falar mais coisas nos próximos vídeos sobre parte jurídica, o pessoal tem dúvida, salário em cripto, DeFi, staking. Rapaz, tem muita coisa. Isso aqui é só um pouquinho, só para a gente poder ajudar vocês com a declaração de imposto de renda. Então, assim, a ideia é facilitar a vida de vocês. E quem quiser me achar nas redes sociais, André Aro, tudo junto, Aro com H. E tamo junto, pessoal. E você abriu o TikTok agora, vamos falar pra galera. Eu vou abrir. Aro Cripto. Rapaz, eu não vou fazer dancinha não, viu? Vocês queriam dancinha. Conteúdo de qualidade no TikTok pra galera que gosta de vídeos mais curtos. Quem gosta de dancinha, vê o Boaz dançando, beleza? Então, pessoal, obrigado aí pela atenção, um grande abraço aí. Indo até os próximos vídeos com mais informação do mundo cripto. Valeu, gente. Um grande abraço. Pera aí que eu vou fazer de novo o final, porque porque caiu alguma porrada aqui. Não. Será que esse microfone pega tudo? Pega tudo, Pega. Eu vou fazer o seguinte, vou falar a informação do mundo cripto.